título desse vídeo não foi à toa. O nosso planeta pode passar pela sexta extinção em massa lá por 2100. E sim, a quinta foi a dos dinossauros. Você pode pensar que 80 anos é muito tempo, mas o caminho até lá é como uma montanha-russa que só desce. Isso se não agirmos agora. A floresta amazônica não produz umidade suficiente e se degrada. Isso provoca uma perda catastrófica de espécies e altera o ciclo hidrológico global. O gelo não mais se forma no Ártico no verão. Sem a calota de gelo branca, menos energia solar é refletida. E a velocidade do aquecimento global aumenta. No norte, os solos degelam, liberando metano, um gás do efeito estufa, muitas vezes mais potente do que o dióxido de carbono, acelerando drasticamente a mudança climática. O planeta aquece mais 4 graus Celsius. Um sexto evento de extinção em massa avança. Quem nos alerta disso é o Sir David Attenborough, um ambientalista e historiador britânico que dedicou toda a sua vida a estudar a natureza. E eu estou falando vida mesmo, já que dos seus 94 anos de idade, mais de 65 foram dedicados à sua carreira. E sim, claro que ele poderia ter se aposentado, mas ao invés disso, David segue usando toda a sua energia para espalhar seu vasto conhecimento e experiência pelo mundo. Um conhecimento que pode, inclusive, ajudar a salvar nosso planeta. Se não agirmos, o colapso das civilizações e a extinção da natureza serão iminentes. Pois é, acontece que a emissão de dióxido de carbono acumulou absurdamente ao longo das décadas, o que infelizmente nos aproxima ainda mais de catástrofes causadas pelo aquecimento global. O dióxido de carbono, conhecido como CO2, é emitido através do uso de combustível fóssil, tipo o petróleo, e nas suas diversas outras aplicações. Além disso, atinge níveis agravantes na ocorrência de queimadas e incêndios. As florestas são fundamentais para a recuperação planetária. São a melhor tecnologia natural de absorção de carbono e centros de biodiversidade. Mas por que o planeta aquecendo é um problema? Com a ascensão da temperatura, mesmo que em taxas pequenas, ecossistemas inteiros são afetados. E não é só agora que estamos sentindo as consequências. O gelo marinho do Ártico recuou 40% em 40 anos. O planeta está perdendo o seu gelo. Este ecossistema intocado está fadado ao desastre. David passou sua vida analisando cada canto do mundo e cada um de seus habitats. Foi só depois de dezenas de anos de carreira que percebeu que o mundo que observava desde garoto já estava em perigo devido às ameaças do homem à vida e à natureza. Em seu documentário, David Attenborough e Nosso Planeta, ele nos alertou da situação crítica que o mundo se encontra. Derrubamos mais de 15 bilhões de árvores por ano. Poluindo e explorando rios e lagos, reduzimos as populações de água doce em mais de 80%. Foi em 1968 que a humanidade tomou consciência de um fato extremamente importante. Foi a primeira vez que um ser humano se afastou o suficiente para observar todo o planeta. E foi isso o que eles viram. O que todos nós vimos. Nosso planeta, vulnerável e isolado.
Com a missão Apollo, o mundo pôde ver que o nosso cantinho, apesar de parecer vasto e enorme, é pequeno levando em consideração que é o único que temos. Parafraseando Carl Sagan, é nesse pálido pontinho azul que viveram todas as pessoas que você já ouviu falar. Cada herói, criador, explorador, cada mãe, cada pai, cada casal apaixonado, cada professor, cada ídolo viveu aqui. E é aqui onde todas as emoções da história da humanidade foram sentidas. É a única casa que nós conhecemos e em breve ela pode não existir mais. Salvar espécies individualmente ou em grupos não era suficiente. Habitats inteiros começariam a desaparecer. Com a nossa fauna e flora ameaçadas aos custos do homem, além do consumo desequilibrado, seguimos um caminho autodestrutivo que só nos leva para finais tristes. A pergunta é: o que faremos para mudar tudo isso? A resposta é simples. Ela sempre esteve diante de nós. Para restaurar a estabilidade do planeta, temos que recuperar sua biodiversidade. Exatamente o que eliminamos. É a única solução para esta crise. Temos que recuperar a vida selvagem. Restaurar a natureza é mais simples do que se imagina. E as mudanças necessárias beneficiarão também as gerações seguintes. Mas e aí? O que dá para fazer para salvar a natureza? Olha, o primeiro passo é o mais importante: respeito. A natureza merece respeito, mas não é isso que tem recebido. Podemos nos adaptar a condições sustentáveis, permitindo que cada cantinho e ser vivo desse mundo sejam contemplados. As plantas captam 3 trilhões de quilowatts-hora de energia solar por dia. Quase 20 vezes a energia de que precisamos. Imaginem se substituíssemos os combustíveis fósseis pelas energias eternas da natureza. E olha, as soluções são bem mais simples do que você imagina. A energia é apenas um dos pontos que precisamos rever. Além disso, os seus hábitos alimentares têm grande impacto no nosso futuro. Se todos adotassem uma dieta vegetariana, precisaríamos só da metade das terras ocupadas hoje. A pesca, se for adequada, continuará a ser a maior fonte natural de alimentos do mundo. E assim todos ganham. Quanto mais saudável for o ambiente marinho, mais peixes poderemos consumir. Acho que o que mais me impacta é que cada um de nós precisa mudar nosso estilo de vida para salvar não só a vida na Terra, como a nossa própria existência e de tudo aquilo que conhecemos. Ainda há tempo de reverter as nossas atitudes. O que você vai fazer hoje para mudar o mundo de amanhã? Mas agora é evidente que nem tudo está perdido. Podemos concluir nossa jornada de desenvolvimento, controlar nosso impacto e voltar a viver em equilíbrio com a natureza. Só precisamos nos dispor a fazer isso. Temos a chance de criar um lar perfeito e recuperar o mundo extraordinário que herdamos. Apenas imaginem.